Tiago capítulo 5, final do versículo 16. Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, final do versículo 16, e vamos ler até o 18. Muito pode sua eficácia a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Aleluia! Uma mensagem essa semana, que foi liberada aqui, e eu tive um sentimento da gente ter um pouco mais de comunhão sobre ela. Foi falado sobre a necessidade de nós orarmos ao Senhor. E eu sinto uma necessidade da gente insistir nesse item. A igreja necessitam de conseguem descobrir o poder que tem através da oração. Nós estamos encerrando nesse final de semana os 6 meses da palavra que o Senhor deu para nós no último setembro do ano passado, na estância Árvore da Vida. E louvado seja o Senhor, ontem a palavra bastante conclusiva e concluiu de uma maneira bastante maravilhosa o encargo do Senhor. Eu sinto que foi muito bem colocado a palavra sobre vários pontos do nosso lado também. Os irmãos concordam? Os irmãos que estavam aqui, graças ao Senhor por isso. Então, irmãos, já que nós completamos o falar do Senhor de 6 meses, já que o Senhor, durante cada dia, tinha uma porção da sua palavra para falar para nós como nós devemos agir, fazer, como nós devemos ser, nada melhor do que nós encerrarmos esse falar com uma das maiores necessidades que nós temos, que é a oração. Os irmãos concordam ou não? Nós lemos agora ao Senhor pertence a salvação. Jonas, ao Senhor pertence a salvação. Irmãos, o que quer dizer isso? Por que está relatando isso? A salvação para nossa alma está na mão do Senhor. A salvação judicial, já ganhamos. Já ganhamos. Isso é um fato. O Senhor já deu para nós a sua salvação. A salvação judicial. Mas agora, cada dia que passa, o Senhor quer dar para nós a salvação da nossa alma. Salvação do mundo, salvação dos pecados, salvação dos problemas, salvação das frustrações, salvação das coisas não realizadas. Muitos de nós, ao decorrer da nossa vida, temos muitas pendências e muitas situações que nós não sabemos por que passamos. Por que Deus permitiu ou permite que acontecem certas coisas comigo ou com você? Qual é a intenção de Deus? Como que nós podemos lidar com essa situação? Como que nós podemos cuidar dessa situação? O melhor caminho está na oração. O que Deus deseja é que sejamos pessoas que orem ao Senhor. Como nós lemos agora em Tiago, irmãos, eu fiquei muito impressionado com esse versículo. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Quando eu e você ora, quando eu e você vai diante de Deus e coloca a nossa vida diante de Deus, você sabe, Deus age. Você concorda com isso ou não? Deus age. Mas muitas vezes, sabe o que acontece conosco? Nós estamos empenhados com projetos, com métodos, com planos, com organizações. Nós estamos empenhados com meios para resolver nossos problemas. Nós queremos que Deus resolva os nossos problemas, mas nós não conseguimos ficar quietos. Nós não conseguimos depender do Senhor. Então nós começamos a criar um monte de meios, um monte de situações
para levar Deus a agir dentro da minha ou da sua necessidade. Ao passo que Deus quer é que eu e você dobre os nossos joelhos. Concorda com isso ou não? Amém. O que Deus deseja é que nós dobremos os nossos joelhos. Quando eu oro, quando você ora, alguma coisa vai acontecer. Muitas vezes, o progresso da igreja, a gente acha que está em muitas coisas que nós fazemos. O progresso do sucesso, da normalidade da vida da igreja está naquilo que eu posso fazer, ou naquilo que você pode fazer. Irmãos, não é verdade. Não é verdade. Não está nem mesmo na palavra que nós ouvimos todos os dias. Você sabia? Você está ouvindo uma palavra agora de manhã, daqui 2 horas você já esqueceu ela. Certo? Você sabia disso ou não? Você lê um livro hoje, se você não tomar cuidado e ruminar, 2 horas depois você esqueceu o que você leu. Então o que define o progresso? O que define a realidade? O que define que Deus vai agir dentro da minha necessidade? É a oração. É a oração. É o quanto eu oro ao Senhor. O quanto eu dobro os meus joelhos para pedir a Deus, primeiramente, pela igreja, segundo lugar, pelas minhas necessidades. Se eu oro, Deus age. Se eu oro, Deus faz. Agora, o fato de eu e você fizer muitas coisas, às vezes criamos meios até modernos, criamos situações, temos uma tendência, irmãos, de criar coisas e afogar o nosso desejo de depender de Deus. Sabiam disso? A gente cria um monte de métodos, um monte de situações, um monte de recursos na nossa vida humana, e isso afoga, isso abafa, isso, na verdade, leva-me a não depender de Deus. Ao passo que a coisa mais preciosa que Deus quer de mim e de você, antes do dia amanhecer, bota a boca no pó e ora ao Senhor. Os maiores homens que já viveu nessa terra, os maiores homens registrados na Bíblia, os maiores homens registrados que mudou uma era, que alcançou algo de Deus, eles oravam e oravam de manhãzinha. As melhores respostas da nossa oração tá antes do dia amanhecer. Você está desesperado com alguma situação? Dorme um pouco menos. Mas deixa Deus ver você de manhã, colocando a boca no pó e orando ao Senhor. Senhor, eu estou com esse problema e eu preciso de Ti. Você vai ver se Deus vai ou não vai agir. Abre 2 Crônicas. Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. 2 Crônicas, capítulo 16. Segunda Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Eu vou ler, os irmãos me acompanhem. Todos acharam? Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. Quando eu busco recurso para a minha vida, isso prova que o meu coração não é totalmente do Senhor. Quando eu crio projetos, quando eu crio meios, quando eu tento, irmãos, mostrar que sou útil para a obra de Deus, muitas vezes, eu não sou uma pessoa totalmente do Senhor. O que mostra que eu sou totalmente do Senhor é quando eu dependo tudo que eu vou fazer de Deus. Quando eu dobro o meu joelho e eu oro ao Senhor, Senhor, eu preciso ser um evangelista, Senhor, eu preciso que o Senhor cuide da minha filha, eu preciso que o Senhor cuide do meu filho, eu preciso que o Senhor cuide do meu casamento, eu preciso que o Senhor cuide do meu viver. Quando eu faço isso, aquele que todos os dias percorre a terra olhando para ver quem faz isso, se ele me pegar fazendo isso, ele vai responder a minha oração.
Sabe por que Deus não responde? Porque eu não oro. Ou quando oro, não sou adequado na oração. Irmãos, é orar desesperadamente. É orar intensamente. É você tirar o que é mais precioso teu naquele momento e dobrar o seu joelho. Deus vai responder a essa oração. Você crê nisso ou não? Amém. Por isso, irmãos, nós queremos encerrar esses 6 meses da seguinte maneira: precisamos de alguns irmãos, nem todos vai dar valor a isso, mas nós precisamos de alguns irmãos que orem pela igreja nos melhores horários do dia. Nos melhores horários do dia. Qual é? Na alva, antes de amanhecer o dia. Ninguém está vendo, você sai quietinho da tua cama, vai para um lugar da tua casa, dobra o joelho, põe a boca no chão e ora. Limpa primeiramente todo o seu ser, ora pela igreja e ora pelo seu problema. Eu e você vamos experimentar um Deus que ainda não experimentamos. Muitos problemas na nossa vida se arrastam por anos, porque nós não oramos, ou quando oramos, não somos adequados. Mas quando eu oro adequadamente, Deus vai ouvir e Deus vai agir. Elias era sujeito aos mesmos problemas nossos. Elias, como diz lá o versículo, vamos voltar lá, rapidinho, irmãos. Ele era semelhante a nós. Irmãos, não é uma questão de quanto mais santo você é para que Deus responda a sua oração. É a disposição de orar que leva Deus a agir, que leva Deus a reagir. Lê de novo, lê de novo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Sim. E orou com instância para que não chovesse sobre a terra. Por 3 anos e 6 meses. Não choveu. Elias, irmãos, ele tinha o mesmo problema meu e teu. Elias tinha as mesmas fraquezas nossas. Não é o quanto forte ou quanto espiritual nós somos, mas é o quanto eu me disponho a depender daquele que pode agir. É o quanto que eu me disponho para depender daquele que pode fazer. Tudo que eu faço não dá certo. Não adianta eu fazer um monte de projetos para Deus resolver minha vida. Não adianta eu criar meios para Deus segurar meu filho, segurar minha filha, para Deus cuidar do meu casamento. Não adianta eu criar meios para Deus cuidar da minha casa. O que eu preciso fazer é aprender a depender de Deus na oração. Aí Deus vai agir. Aí Deus vai agir. Irmãos, não é se você é espiritual, é crescido em vida ou não é crescido em vida. O fato do crescimento da vida é o quanto que a gente vai dependendo de Deus. Quanto mais eu oro, mais eu vou depender de Deus. Quanto menos eu oro, menos eu vou depender de Deus. Por isso que o que o Senhor quer, irmãos, agora, nesses próximos 6 meses, que nós vamos desfrutar a palavra de Deus, primeiramente o que Deus quer, que sejamos pessoas que orem ao Senhor. Que orem ao Senhor. Eu vou ler um negócio aqui para os irmãos. Vamos abrir primeiramente João capítulo 1, versículo 6. Oh Senhor Jesus, Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome, fala o teu nome, cujo nome... Você foi enviado por Deus. Eu fui enviado por Deus. A vida de Deus está dentro de mim, a vida de Deus está dentro de você. Deus nos enviou para preparar o caminho. Irmãos, a melhor maneira de preparar o caminho não é o quanto eu falo, mas é o quanto eu oro. Quando eu oro, o que eu falo fica. O que é mais valioso, a palavra ou o pregador? O que você acha? Hã? Você não vale o que eu te falei ontem. A palavra, por exemplo, Paulo falou, cadê os pergaminhos de Paulo? Muitos estão no Vaticano, escondidos em caixas, ninguém põe a mão. Mas Paulo está vivo até hoje. Você concorda comigo ou não? Aonde você vai que tem um povo de Deus, todo mundo sabe quem foi Paulo. Todo mundo sabe como Paulo viveu.
É isso, irmãos, que vale para Deus. Não é o quanto eu e você fala, mas é o quanto a palavra dele é trabalhada em nós. Por exemplo, o irmão Dong, ele fala, mas a palavra do irmão Dong está impressa. Então, a pessoa dele está espalhada por aí. Está viva por aí. O irmão Lee já partiu, mas a palavra dele está aí. É o quanto eu vivo e o quanto a palavra trabalhada em mim é que vale o que eu falo. Quanto mais eu vivo, mais a palavra tem valor. Quanto mais eu vivo, mais a palavra reage. O que define a obra do Criador, o que define o Criador é a obra. Certo? O que define o que Deus está fazendo é eu e você. Eu e você define o que Deus está fazendo. Irmãos, quanto mais eu orar, mais eu vou ver Deus agir. Mais eu vou ver Deus agir. Essa verdade vital e urgente é que nesta era nós não podemos esquecer que o ponto mais importante que tem comportagem, no CEAP, em todas as áreas da nossa vida, é o quanto eu oro para Deus agir nesses materiais que Deus nos deu. Segundo lugar, o quanto eu oro para que Deus haja na minha família. Aqui está o ponto, irmãos. Hoje, o que a igreja mais necessita não é de melhor, ou meios, ou muitas ferramentas, organizações. O que mais Deus necessita é homens a quem o Espírito Santo possa usar. Homens de oração, homens poderosos na oração. O Espírito Santo não se derrama através de muitas coisas, ele se derrama daqueles que mais oram. Quanto mais oramos, mais Deus se derrama. Quanto mais oramos, mais Deus age. Quanto mais oramos, mais Deus faz. Por que Deus não faz muito? Porque eu oro pouco. Quanto mais eu oro, mais Deus vai agir. Irmãos, o segredo do sucesso está na oração. A gente precisa ser despertado para isso. As melhores experiências que eu tive na minha... Agora está claro, irmãos, as melhores experiências que eu tive na minha vida foi quando eu fui desesperadamente diante do Senhor. Eu me lembro, quando os irmãos estavam compartilhando isso aqui, eu comecei a lembrar a minha experiência. Eu falei, puxa, aqui está o segredo de algumas áreas que Deus mudou na minha vida. Foi quando eu, irmãos, em horários, sabe, quietos, que onde não tem muito movimento, não tem muita coisa fazendo, eu estava orando diante do Senhor. Deus agiu na minha vida. Aqui está o sucesso da nossa vida. Aqui está a resposta de muitos problemas da nossa vida. É aprender a orar ao Senhor. Aqui está, irmãos, aqui está o sucesso de tudo na nossa vida. Por que nós não conseguimos vitórias? É porque nós oramos pouco. Mas se eu e você orar, Deus vai agir. Amém. A igreja precisa de alguns irmãos. Eu não vou dizer todos, porque é como o irmão Dong mesmo falou, nem todos os irmãos estão dispostos a orar. Irmãos, é um fato isso. Mas eu espero que aqui nenhum desses estejam nessa condição. Mas eu gostaria de encorajar os irmãos. Nós precisamos orar ao Senhor. Você concorda com isso ou não? Amém. Acorda de manhã e começa a colocar diante de Deus o seu problema. Se Deus vai ou não vai agir. Coloca. Você acha que essa obra de Deus, que está há mais de 30 anos, caminhando, é através do quê, irmãos? É porque tem pessoas que nos seus melhores momentos do dia estão orando ao Senhor. Isso há muitos anos. Há muitos anos. Eu fico impressionado, porque quando o irmão Dong vai subir para liberar uma mensagem, é mais de 1h30 orando. Orando. Aí de repente ele fala assim, agora eu posso ir lá falar. Não é, irmãos, não é uma coisa, sabe, produzida porque foi preparado alguma coisa, mas é o quanto, quando a oração chega num ponto máximo, aí agora tá bom, agora posso falar. Oh, Senhor Jesus. Sabe o que está acontecendo conosco? Eu falo isso por nós, os profetas. Cada dia que passa está mais difícil falar aqui na frente, né? Porque a gente começa a se ver e ver que nós somos tão inadequados, tão ainda falhos, e precisamos tanto de oração, que se possível a gente nem falaria.
Porque eu falo por mim, irmãos, eu preciso orar mais. Eu não estou aqui falando para vocês como uma pessoa que ora muito, mas estou falando para vocês que agora, nesses 6 meses, eu quero ser achado como um homem de oração. Amém. Eu quero descobrir o poder que tem na oração. O sucesso, irmãos, da igreja e em todas as coisas que a igreja está promovendo, nos serviços, nas escalas, nas visitas das igrejas, o sucesso não está no que vamos falar para as igrejas. O sucesso está o quanto atrás de cada um desses irmãos tem oração. Quanto mais for o período de oração, mais Deus vai agir. Porque Deus sabe, quanto mais alguém ora, é porque ele não quer fazer nada em si mesmo. O que ele quer fazer é o que Deus quer fazer. Abre lá em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, capítulo 1, versículo... capítulo 2, versículo 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens de conformidade com o meu evangelho. Irmãos, será que Paulo está sendo aqui... O que vocês acham? Você acha que Paulo falando assim, meu evangelho, você acha que ele está denegrindo a imagem do evangelho? Por que então que o evangelho era dele? Porque ele orou tanto que tudo que Deus faz já não é mais... isso aqui é de Deus, isso aqui é porque Jesus mandou eu falar, é porque os apóstolos mandou eu falar. Paulo, ele já sabia, quanto mais ele orava, a obra que ele fazia era dele, era uma obra dele, o meu evangelho. Ele estava dizendo que ele não estava pregando o evangelho dos apóstolos, ele não estava pregando o evangelho de Jesus, apenas de Jesus Cristo. O que era dos apóstolos, o que era de Jesus Cristo, agora é dele. É dele. Por quê, irmãos? Porque ele orava. Eu e você precisa ver isso. Quanto mais eu e você orar, mais a palavra de Deus vai agir. Mais o Senhor vai caminhar. Outro ponto que eu quero ler para os irmãos aqui. Oh, Senhor Jesus. Deixa eu achar aqui, irmão, só um minutinho, que eu quero achar um ponto que eu achei muito precioso aqui. A nossa capacidade, ela vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser, não apenas ministros que levam a palavra de Deus, não só da letra, mas também do Espírito. Claro, levamos o conhecimento, claro, levamos a palavra escrita, mas é preciso levar o que está vivificando a nossa vida. Amém. Aleluia. Amém. Eu e você, nos simples serviços na igreja, precisa ser visto como alguém que está vivificando o que Deus é. Amém. Deus precisa ser manifestado em nós. Isso, irmãos, precisamos orar ao Senhor. Orar ao Senhor. Vamos abrir 2 Coríntios 3. 2 Coríntios 3. Senhor Jesus, Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 3, versículos 5 e 6. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Irmãos, o que vai dar vida ao GFCM, o que vai dar vida à palavra ministerial, o que vai dar vida
a nossa família, o que vai dar vida à minha vida profissional, o que vai dar vida à minha vida conjugal, o que vai dar vida aos jovens, o que vai dar vida às igrejas que vamos cuidar, irmãos, é o Espírito. Por isso, eu e você precisa fazer com que o Espírito se torne real no nosso viver. E só vai se tornar real através da oração. Só vai se tornar real o quanto eu vou orar diante do Senhor. Vou continuar lendo aqui para os irmãos. A nossa capacidade, ela vem totalmente de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Não da letra, irmãos. O verdadeiro irmão, o verdadeiro servo do Senhor é ungido por Deus, capacitado por Deus, formado por Deus. Não importa o seu serviço, ele tem a unção daquele que é. O Espírito de Deus está sobre o irmão, ungindo em cada área da sua vida. Aonde ele vai, tem a unção de Deus, tem a vida de Deus, tem a palavra de Deus e tem o agir de Deus. É isso que o Senhor quer de nós, irmãos. Irmãos, eu e você precisamos orar. Eu e você precisamos orar. Nós precisamos depender do Senhor. Como é que vamos crescer na vida? Ontem foi falado, né? Dentro de nós tem o Senhor com dois aspectos. Por um lado, ele é o aspecto humano, porque ele sabe, irmãos, não é fácil ser homem. Ele sabe. Não é fácil nós vivemos nessa terra. Hoje é muito difícil viver nessa terra. Temos muitos problemas, temos muitas situações negativas, muitas coisas nos afligem. Mas, irmãos, dentro de nós também tem aquele que é santo. Amém. Da descendência de Davi, ele é o homem. Mas gerado do Espírito Santo, ele é santo. Amém. E ele está dentro de nós. E por estar dentro de nós, ele sabe do que eu e você precisa. A única coisa que ele quer é que eu e você vá diante dele. É só isso que Deus quer. E é isso que nós não fazemos. Quando eu e você vamos diante de Deus, pode ter certeza, irmãos, Deus vai cuidar da nossa vida. Amém. Deus vai cuidar de tudo que é nosso. Deus vai cuidar de tudo que está relacionado ao nosso viver. Todas as coisas estarão debaixo do controle dele. O Mondong, agora em Belo Horizonte, numa comunhão, ele falou assim, que o que ele mais almeja na igreja, o que ele mais almeja em todo o seu ministério, tudo que o Senhor tem falado, é que nós não sejamos como crianças, não sejamos filhos conformados com a nossa situação. A gente precisa ser filhos que pouco a pouco, através de ganhar o encargo da oração, possa ser filhos que vão amadurecendo, vão crescendo na vida, vão tendo uma experiência mais profunda com o Senhor. Uma experiência mais real com o Senhor, uma experiência de deixar Deus agir, de deixar Deus fazer, experiência de deixar Deus colocar a sua mão em todo o nosso ser. Irmãos, é isso que Deus vai fazer conosco nesses próximos 6 meses. É isso que Deus quer de cada um de nós. Irmãos, eu e você precisa aprender a orar ao Senhor. Você concorda com isso ou não? Nós precisamos orar ao Senhor. Orar mais, irmãos. Orar individualmente, orar com a família, orar com os irmãos, orar na igreja, orar e esperar. O mais difícil é o esperar, porque a gente ora e muitas vezes a gente age. Mas você sabe, né, Elias, 3 anos e meio não estava chovendo. Você acha que Elias tinha uma fé forte ou não? Tinha ou não? Não tinha. Porque quando a Jezabel falou que ia matar ele escondeu numa caverna. Ficou escondido lá. Mas de repente, ele chamou o moço dele e falou assim, corre, manda Acabe se preparar, porque está vindo chuva. Mas olharam para o céu, irmão, azulzinho, não tinha uma nuvem no céu. Mas ele falou, está vindo chuva. Isso, irmãos, é porque ele orava. Ele ficou sentado e olhando a chuva chegar.
Quando eu e você orar, você pode ter certeza, a resposta para o que eu estou passando vem na oração. Vem na oração. Às vezes a gente pensa assim, por que Deus permitiu isso na minha vida? Eu não sei, você talvez não sabe, mas vá diante do Senhor, Ele vai dar luz para você. Essa experiência que nós estamos passando é a melhor experiência para amadurecer a nossa vida humana. É aí que Deus vai nos amadurecer. Mas quando eu e você orar, se eu depender do Senhor, muitas coisas vão clarear na nossa vida. Salmo 4, versículo 1 fala. Pode ler. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Sim. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Amém. Ouve a minha oração. Lê de novo. Irmãos, olha o versículo. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Aleluia, aleluia. Olha só, irmãos, eu vou ler um ponto aqui. Salmo 4, versículo 1. Olha só. Os primeiros cristãos foram formados pela oração. Ficaram orando até do alto vinha a resposta. Nós precisamos aprender a ser sólido. Precisamos aprender a não ser abstratos. Nós precisamos aprender que tipo de Deus nós temos. Quem é o nosso Deus? Ele não é alguém que está longe, não se importando com as nossas necessidades. Ele está perto, cheio de amor, esperando apenas que eu coloque diante dele toda a minha necessidade. Aleluia! O que os irmãos acham? Vamos orar ao Senhor ou não? Vamos aprender a orar ao Senhor? Vamos aprender a depender do Senhor? Irmãos, eu quero só ler mais um pontinho aqui. Eu imprimi, mas eu quero ler só mais um ponto, só um parágrafo aqui para os irmãos. A direção moderna que nós aplicamos, ela faz perder a visão de que o homem, ele é muito importante dentro do plano de Deus. A vontade de Deus é usar o homem e usá-lo muito mais do que qualquer outra coisa. Deus não quer usar os meios, métodos, Deus quer usar o homem. A igreja está procurando, muitas vezes, melhorar como atrair os irmãos às reuniões, como atrair os irmãos a praticar a palavra de Deus. Não vamos buscar meios para atrair os irmãos, vamos dobrar os nossos joelhos e esperar que Deus faça a sua obra. Deus está buscando homens melhores. Olha só, Deus está buscando homens melhores. Como é que eu sou melhor? Orando. Deus está buscando homens melhores. A dispensação que anuncia e que preparou o caminho de Cristo está confiada a homens como eu e como você. Hoje, todas as ferramentas que Deus nos deu para que nós pudéssemos praticá-la através da oração. Amanhã tem necessidade no Bucafé. O que nós vamos fazer? Orar. Já criamos muitos métodos, agora vamos dobrar o joelho. Não é? Tem necessidade na comportagem? Vamos orar. Tem necessidade do alojamento? Vamos orar. Nós queremos construir o alojamento? Vamos dobrar o joelho. Irmão, se dobrarmos o joelho, Deus vai responder. Se dobrarmos o joelho, Deus vai nos pôr de pé. Aleluia. Deus vai agir. Deus vai agir. A glória e a eficiência da nossa vida depende dos homens que proclamam que Deus é o Deus do seu viver. Quanto mais eu e você dobrar os nossos joelhos e depender do Senhor, nós vamos ver que Deus temos cada um de nós. Essa é uma verdade vital para os nossos dias. O meu desejo é que nos próximos 6 meses sejamos pessoas que orem mais, homens poderosos na oração, homens que possam depender de Deus, homens que possam seguir o Senhor de uma maneira mais real, não no que podemos fazer, mas impulsionados pela pessoa que ora. Senhor Jesus,
Irmãos, eu vim falar isso aqui, já estou encerrando, porque eu quero me expor aqui para os irmãos. Eu tenho orado pouco, mas eu quero, após essa comunhão, eu estou me dispondo a orar mais. E eu quero, irmãos, eu quero aprender a depender de Deus que age. Eu quero aprender a depender de Deus que faz. Eu quero aprender a tirar os meus melhores momentos de sono e dobrar meu joelho para orar ao Senhor. Essa semana nós fizemos isso lá na Casa 1. O quarto onde eu estava dormindo, depois dessa comunhão, aí os irmãos falaram assim, vamos começar a fazer isso? 4 horas da manhã, irmãos. Cada um de nós foi para um canto e dobramos nossos joelhos e começamos a orar ao Senhor. Irmãos, nos primeiros momentos a gente não vê muita coisa, mas a sensação de que Deus está te ouvindo é tremenda. Porque é um horário nobre, porque exatamente, é um horário nobre porque, irmãos, não tem muita movimentação, não tem muitas atividades, então você está ali, quer dizer, você está gastando horas preciosas de sono para depender do Senhor. Aí Deus vai agir. Nós temos algumas necessidades aqui na igreja de Varginha. Nós temos necessidades com os jovens que estão reagindo, nós queremos que continue reagindo e reajam mais, e queremos mais jovens reagindo. Nós temos necessidade no nosso alojamento, nós temos necessidade nos bucafés, nós temos necessidades de aumentar o número de irmãos, de levar os irmãos a crescerem na vida. Nós temos necessidades com os horários das reuniões. Irmãos, nós não vamos mais agir, nós vamos agora orar ao Senhor. Nós vamos orar ao Senhor. Uma outra coisa que eu gostaria de encorajar os irmãos, eu não sei se isso pode ser feito, mas eu vou citar aqui, os irmãos consideram diante do Senhor. Alguns irmãos chegar mais cedo nas reuniões para orar ao Senhor. Alguns, não importa a quantia, mas alguns guerreiros para orar ao Senhor. Entendeu? Chegar aqui, reunião começa às 7h30, 7 horas. Irmãos, e orar, um grupo de irmãos, orar, Senhor, a palavra, a reunião, os irmãos. Irmãos, o Mondong diz que a gente não tem ideia, quando se fala vamos reunir, as forças que se levantam para os irmãos não reunirem. Por que os irmãos chegam atrasados? Você presta atenção, vai para a reunião, toca telefone. Vai para a reunião, dá dor de barriga. Vai para a reunião, esse vestido não ficou bom, eu vou trocar esse vestido. Aí no trocar o vestido fica mais 20 minutos, porque tem 200 vestidos, precisa descobrir qual deles que está bom. Então, os irmãos, na hora de vir, lembra que precisa disso, precisa daquilo. Irmãos, precisamos de alguns irmãos tomar esse encargo de orar mais cedo. O que os irmãos acham? Amém. Chegar um pouquinho mais cedo e vamos orar ao Senhor. Não precisa, irmão, não estou falando para... O convite é para toda a igreja. Mas vamos, alguns irmãos que se dispuserem, né? Vir, chegar às 7 horas. Irmão, se chegar um irmão, esse irmão deve orar. Se chegar 2 irmãos, se chegar 20 irmãos, 100 irmãos, aleluia, 150 irmãos, o que chegar, vamos orar mais cedo, orar pela igreja, orar pelos irmãos, orar pelos encargos que nós temos, para que Deus possa agir no nosso meio. Amém? Amém. Jesus é o Senhor.